A paz do Senhor Jesus Cristo. Pré-adolescentes, como é que vocês estão? Tudo bem para mais uma aula maravilhosa no dia de hoje. Hoje é a aula número 10, lidando com a raiva. Que tema, né, Abraão? Sim, nós estamos falando sobre preservando os valores cristãos e hoje nós vamos aprender sobre a mansidão, que é o contrário da raiva, né? Sério? Sim. E como é que lida com a raiva, Abraão? Nós vamos aprender nessa aula. Que ótima pergunta! Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Eu estou sempre nervoso, capitão. Rapidinho. O telefone tá tocando? Meu pai, calma aí. Rapidinho. Oi, pai. Não, sim. Eu tô na igreja. Agora eu tô na igreja. Não, eu vim mais cedo porque eu tô gravando uma aula aqui. Eu tô gravando uma aula pros pré-adolescentes, aula 10. Ah, pai, você me mandou... Não, sim. Mas eu não podia passar no mercado, pai. Eu tive que vir gravar a aula, entendeu? Pai, vou ali na padaria, pai. Não tem obrigação de falar, não. Não, eu falo por respeito, é claro, mas não tem obrigação de falar, pai. O quê? Eu tô sendo irresponsável? Como assim irresponsável? Pai, eu tenho 18 anos, pai. Eu vim pra igreja gravar aula, fazer uma coisa pra Deus. E você tá falando que eu sou irresponsável porque eu não avisei o senhor? Ah, pai, para. Como assim? Eu tenho que te avisar pra cada lugar que eu saio, cada coisa que eu faço. Ah, pai, Ah, pai, tá bom, pai. Ah, você tá certo, tá bom. Você tá certo. Eu fiz errado, vai. Ah. Mas é claro, gente, que essa cena aqui não é verdadeira. Não, graças a Deus, né? Graças a Deus. Por quê? Primeiro nós vamos começar falando sobre Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz o quê? Os mansos. Dos mansos é o reino de Deus. Exato, os mansos herdarão a terra. E seja muito bem-vindo você, visitante. Essa é a turma dos pré-adolescentes da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós estamos estudando sobre valores cristãos e nós já falamos, né? Nós estamos hoje nessa aula estudando sobre como lidar com a raiva. O que eles têm que fazer no vídeo, Luiz? O que eles têm que fazer no vídeo? Sim. Não, o que eles já fizeram, né? Exato. O que eles já fizeram, já deram like, já compartilharam com no mínimo umas 15 pessoas, já se inscreveram no canal, já mandaram a ofertinha no EBD, já mandaram o relatório, já preencheram tudo. O relatório de vocês está em dia? Eu espero, hein? Vamos lá. Então o que eles já fizeram é isso. Tem mais alguma coisa pra eles fazer, Abraão? Também tem uma outra coisa. Agora é assistir a aula, né? Assistir a aula. Vamos lá, então. Também saber quem nós somos. Meu nome é Abraão, para quem não me conhece. Meu nome é Luiz Fernando. Exato. Sejam muito bem-vindos porque a nossa aula começou! Ê, glória a Deus! Já começou, Abraão, já vamos direto pro assunto. Vamos lá. Oração. Direto pro assunto. Oração. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos essa aula. Posso orar, Abraão? Pode. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai. Estou aqui, Senhor, para falar com o Senhor, Pai, que o Senhor abençoar essa aula, Senhor. Toca no coração de cada um dos pré-adolescentes, Pai. Ajuda eles a entender esse conteúdo e que a gente aprenda a controlar a raiva. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe aí e ouça sua oração. Amém, vamos lá. Amém. Gente, por que a gente está começando dessa forma mais descontraída? Porque a raiva é algo que afeta nós diariamente. Todos nós diariamente passamos por situações que nos demandam estresse, que pode causar raiva. Talvez até podemos ir para a oração com raiva. A gente vai orar não para pedir perdão a Deus, não para nos achegar a Deus, mas porque a gente está com raiva de alguma coisa. Exato. Não é, Abraão? E será que Deus vai ouvir a nossa oração, né? Uma oração, imagina você chegar... Uma oração de uma pessoa com ira. Imagina. Não, Deus, que eu não quero isso aqui, não quero ir para aquele lugar, eu não quero estudar lá, não faz alguma coisa aí, Deus, eu não quero, eu quero aquilo, eu quero comprar aquilo. Imagina, aí a gente fazer com esse sentimento. Exato. É legal, Abraão? Não,
E vamos chamar agora o Espada Afiada para nós vermos o versículo de hoje. Paz, pré-adolescentes! Estamos aqui novamente para aquele quadro que vocês tanto amam. Espada Afiada. E hoje eu tô aqui com a Radassa. e também com a... Ana Clara. Olha a alegria dela, gente. Então agora vamos lá. Eu vou pedir que vocês duas fechem a Bíblia de vocês. Eu sei que vocês gostam muito de ler a Bíblia, mas vocês vão ler com paciência. E eu vou falar o texto para vocês. Vocês vão ter que pesquisar, procurar o texto e a que descobrir mais rápido, a que achar mais rápido vence. O texto se encontra... Preparadas? Mão em cima da mesa. O texto se encontra em Efésios 4:26. Valendo. Efésios 4:26. Essa foi disputada, hein, galera? Radassa, conta pra mim. Conta pra mim, Radassa. O que tá escrito em Efésios 4:26? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse é o Espada Afiada de hoje. Fique com Deus. Então, né, que texto maravilhoso que nos ensina a justamente ter esse controle, né? Exato. Sobre a raiva. Não deixar o sol se pôr sobre a sua raiva, ou seja, não passe uma noite com raiva de ninguém, jamais. Como a gente já falou e explicou, todos nós vamos passar por raiva. Todos nós vamos ter raiva, vamos ter estresse. Não uma vez por semana, não duas. Todos os dias. E cabe a nós o quê? Cabe a nós controlarmos. Exato. E não só controlarmos, cabe a nós entendermos o verdadeiro motivo. É. Nós não podemos passar e deixar que a raiva nos domine e Exato. continuar com raiva. Se alguma situação na escola, em casa, no trabalho, qualquer lugar do mundo, você te deixou muito estressado, talvez você, olhando alguma coisa na internet, você não pode, você tem que entregar Se aquilo você em lê Deus, alguma notícia, às vezes, né? Às vezes a gente vê cada notícia que... deixa a gente estressado. Só que o que diz em Provérbios 14:17? 14, 17? O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Então, aquele que sempre fica irritado, brabo, com raiva, ele vai acabar Indignado. fazendo coisa indignado. Vai fazer doidices, vai fazer coisas malucas. Exato. Então nós sempre temos que deixar a raiva, largar a raiva. Uhum. Se algo nos deixou irritado, se algo nos estressou, vamos esquecer isso, entrega nas mãos de Deus e vamos continuar o nosso dia. Exato. Eu iria perguntar, adolescentes, vocês já sentiram raiva? Só que é uma pergunta que é óbvia, né? Adolescentes, hoje de manhã vocês já sentiram raiva? Hoje de manhã vocês já sentiram raiva? Nossa, eu tenho que assistir essa aula da EBD agora. Nossa, minha por mãe que me que minha mãe acordou tá me acordando cedo. cedo? Logo cedo já tá abrindo aqui essa cortina na minha cara, esse sol, nossa, não sei o quê. Olha esse cachorro latindo. Nossa, que coisa, né? Mas se a gente tem raiva todos os dias, o que a gente faz com essa raiva? Descontar a raiva em alguém. No primeiro distraído da rua. Só em alguém? Não, claro que nunca jamais devemos fazer isso, né? Mas a gente não desconta a raiva só em alguém. Não, Posso estar não nervoso, eu vou devemos pegar esse fazer aqui, ó. Você pode descontar a raiva em qualquer coisa. É. Você pode talvez descontar a raiva no seu celular. Você tá jogando aquele joguinho, tal, aí você perde, nossa, que... Vai lá, eu quero perdi. ver. Vai. E agora? Ai, você desconta a Eu raiva. já né? vi gente jogando celulares na parede. Eu assim. já vi também. Tudo isso por conta da raiva. Todos nós, a gente tende a descontar a raiva em alguém ou em alguma coisa. E a gente tem várias formas de descontar a raiva, a gente vai ver no decorrer da lição. E isso, inclusive, a raiva, ela, se você ficar muito irado com raiva, isso você também pode ter descontroles físicos. Você sabia? Físicos. É. Além de jogar o celular na parede,
Você pode acabar tendo no seu próprio corpo descontroles hormonais. Calma, vamos vendo você sabia de Vamos hoje. deixar o especialista falar, né? Vamos ver. Vamos. Bom dia! Você está no quadro Você Sabia? E hoje vamos falar sobre a raiva. Alguns estudos científicos do que a raiva causa no nosso organismo. Vamos lá? O que a raiva causa no nosso corpo, na nossa mente? Vamos lá. Um estudo científico fala que a raiva aciona um circuito de luta e fuga que liga o sistema nervoso central e periférico com o sistema endócrino. Assim, ficamos mais atentos com a pupila dilatada. Há uma liberação de hormônios que elevam o batimento cardíaco e a frequência respiratória. Então, nossos batimentos cardíacos ficam mais acelerados, nossa frequência respiratória aumenta e o fluxo de sangue tensiona para os nossos nervos e os nossos músculos. Então, nós ficamos ligados, como se o corpo estivesse pronto a correr ou atacar alguém. E não há só esses sintomas da raiva, há muitos outros. Por exemplo, com o estresse, o famoso hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, é liberado em abundância e diminui a serotonina, que é o neurotransmissor mensageiro do bem. Então, nós liberamos muito cortisol quando estamos estressados. Isso diminui o nível da liberação de serotonina, que é o hormônio que causa bem-estar, que causa tranquilidade, fazendo com que a gente fiquemos insensíveis ao julgamento do bom senso. O que quer dizer? Quando estamos estressados, nossa mente ela perde o senso de bom senso que há na gente. Então, nós estamos muito pretensiosos a cometer qualquer tipo de coisa ruim, algo fora do bom senso, como bater em alguém, xingar alguém, fazer algo que normalmente a gente não faria. E essa é a causa da raiva e do estresse. É isso que ela faz tanto no nosso corpo físico como na nossa mente. Ela parece que desliga nosso cérebro e faz a pessoa ficar um troglodita, fazer qualquer coisa. Então, meus queridos, vamos procurar controlar as nossas emoções. Quando vier algum tipo de raiva, pare, peça ao Espírito Santo ajuda, ore, para que assim você não sofra no seu corpo e não faça outras pessoas ao seu redor sofrer também. Amém? Amo vocês. Fiquem com Deus. Agora eu entendi porque quando eu tô jogando e perco, dá vontade de tacar o celular na parede. Agora eu entendi. Eu já vi gente tendo ataque cardíaco jogando. Sério, cara? Sério. E não só jogando, com muitas outras coisas, né? Exato. Aí a pessoa recebe uma notícia que ele fica tão irado que ele explode. Explode de raiva. Pois é. Mas como é que nós devemos agir nessas situações? O principal ponto que nós temos que saber é que nós estamos todos sujeitos a esse sentimento. Mas como que nós, como cristãos, devemos fazer, Luiz? Nós, como cristãos, devemos entender que toda a reação da raiva, todo ato de descontar raiva em alguém, alguma coisa, não louva a Deus. E Certo. sempre vai gerar um prejuízo. Pode gerar o prejuízo de você perder seu celular, talvez você estragar alguma coisa, talvez você ofender alguma pessoa, Certo. talvez você machucar alguma pessoa e de várias formas. Então, a principal consequência de tudo é a pessoa ir para o inferno, né? Consequência, o Ela pecado. perder a própria salvação por causa Ter de um raiva momento do de pecado. raiva. Você sabe quem é que exemplifica isso muito bem? Fala comigo. Não necessariamente raiva, mas uma pessoa que não entrou na terra prometida por causa de um momento que ele ficou muito irado. Moisés. E Moisés. sabe o seguinte? Eu ficaria irado E, a também. e você sabe o que a Bíblia diz sobre Moisés? É isso, sei. O quê? Que ele era o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra, em um momento de descontrole, não teve acesso à terra E prometida. Moisés estava errado? Será? Estava errado? Ele ficou... Irmão, se fosse eu ali, eu tinha ficado 10 vezes mais nervoso que ele. Porque a ira dele não era só Moisés que estava virado. Deus estava virado com o povo. Deus estava... E o que acontece? Moisés, ele descontou a raiva dele na rocha.
E o que levou isso? Levou ele a desobedecer a Deus. Qual que é a natureza de Deus? Muitas vezes Deus fica irado conosco, com o nosso pecado, com muitas coisas. Só que a natureza de Deus é que Deus não desconta isso. Deus não pega, agora eu tô irado, então você vai sofrer agora. Não, Deus deixa a ira. Deus é rico em misericórdia. Deus esquece nossos pecados. Exato. E aqueles que não se arrepender não significa que Deus ele não vai agir com ira. Ele tem um momento certo de agir com ira e uma ira justa, né? Justo. A Bíblia diz que Deus ele vai retribuir todo o pecado. Então, E ele é riquíssimo em misericórdia. ele é riquíssimo em misericórdia para com aqueles que se arrependem. Agora, aqueles que não se arrependem, a ira de Deus está pronta, preparada para cair sobre a cabeça deles. Né? Vamos lá. Então, nós vimos aí. Tem algumas pessoas que falam, sabe o que, Luiz? O quê? Eu tenho uma ira, mas a minha ira é uma ira santa. Eu nasci assim. Esse é meu temperamento, Deus né? me fez assim. Esse é pavio meu curto. temperamento. Meu temperamento é esse. Eu sou colérico. É. Eu sou colérico. Tem pessoas que acreditam que elas têm um comportamento de pavio curto. Elas sempre vai estar ali, sabe aquela... você já viu aquele filme Angry Birds? Já. Angry Birds, pra quem não sabe, é passarinhos raivosos. Sabe Significado, né, de Angry Birds. Sabe qual outro bom exemplo? Qual? Divertidamente. Sim. Já viu? isso, O nervoso? Ele tá Sempre vermelho, tá ele sempre fica vermelho. vermelho Sempre de baixinho. raiva. É engraçado que é um baixinho vermelhinho. Muito legal. Parece alguém que eu conheço. Mas prossiga, vai. Vamos lá, quem? Vai. Pois é, então, o que nós temos para dizer para essas pessoas, Luiz? Que não é isso. A Bíblia fala que nós devemos controlar a nossa raiva. Nós devemos exercer o domínio próprio. Principalmente em relação a uma forma que a raiva ela se expressa. Temos uma forma de nós descobrirmos como que está o coração. Sério? Como? Sério. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se a nossa língua, se nós temos falado palavras muito de raiva, palavras muito agressivas, palavras muito de ódio, significa que o que o nosso coração está cheio? De amor, de paz. É claro que não, gente. de É de raiva. Exato. A boca fala que o coração tá cheio. Quando uma pessoa está estressada, pode esperar, não vai sair nada de bom do que ela Só falar. vai sair doidices, né? Com certeza. Assim como o sábio Salomão falou. Exato. Então, nós não podemos considerar normal agir, ficar, sentir raiva. Nós não podemos considerar isso normal. E a resposta, calma, ela desvia a ira, que é o ponto agora. 2. O sábio Salomão ensina que para ter uma vida feliz, nós temos que percorrer um caminho de prudência. Então, como que nós fazemos isso? Cuidando daquilo que nós falamos, cuidando do nosso coração, guardando a nossa língua. Aquele que refreia a sua língua, ele é sábio, né? E é muito comum a gente, por conta da raiva, a gente perder o controle. Sim. Que é o contrário do domínio próprio. Domínio próprio é você manter o domínio, você ter o domínio ali do controle. Perder o controle é você não ter mais esse domínio. E quando o ser humano perde esse domínio, ele fica sujeito a todos os seus sentimentos carnais, o pecado. Ele fica sujeito a bater em alguém, ele fica sujeito a xingar alguém, a descontar em alguma coisa, a falar um palavrão, a fazer todo tipo de coisa, a querer descontar, a querer fazer que aquela raiva... Ela tem algum alguém. efeito para findar, né? Normalmente a raiva ela vem porque a pessoa ela vê algo, ela enxerga algo que não agrada a ela, né? Então ela tenta reparar aquele dano que ela acredita estar sofrendo ou que ela vê que outra pessoa está sofrendo e ela procura reparar isso de uma forma ou de outra. Nesse caso, demonstrando nos seus acessos de raiva, né? Vou colocar assim. Mas vamos continuando aqui. A paz, ela deve conduzir todas as nossas ações. Esse é o principal modelo que nós devemos seguir, não é mesmo? Com certeza, como a gente já falou, nós cristãos que temos o Espírito Santo, nós temos a graça de Deus e a ajuda para exercermos o domínio próprio. Exato. Mas vai da gente. Exato. E como cristãos, a gente precisa ser um exemplo em conduzir as pessoas para a mansidão. A paciência. A paciência. Por quê? Se uma pessoa está iradíssima, muito nervosa, por qualquer que seja o motivo, e vem até mim e eu absorvo aquela ira dela,
aquela raiva e fico com raiva junto com ela, Vai antes ser era um, inflamar, vai jogar agora a gente tem gasolina. 2. Inflamar, exatamente isso. Vamos jogar gasolina, agora a gente tem 2. E se nós 2 chegamos para mais 2 pessoas com essa raiva, 4. 4. 4, 8, 8, 16, 16, 16, 32. A gente vai embora. é. 64. 64, 64, não vou calcular mais não, 128. Mas a gente vai embora, você entendeu? Pois é. E Por qual isso é que o a problema Bíblia diz disso? que a língua ela é como uma fagulha. Ela incendeia como se fosse uma floresta toda. Uma pequena fagulhinha pode colocar fogo em toda uma floresta. Né? Olha que tristeza. Olha que tristeza seria. Uma fagulha, uma coisinha bem mínima que mal dá pra enxergar. Pode Exato. colocar fogo em toda a floresta. E como nosso dever é, Como cristãos, como os cristãos, nós devemos procurar ter paz, vivermos em paz em nós mesmos e com as outras pessoas, buscarmos apaziguar também os outros. e quando a pessoa chega com nós com ira, a gente com a mansidão, com a graça de Jesus, Exato. a gente com a mansidão, com a calma, Aham. a gente reverte a situação da Exato. pessoa, traz a pessoa à luz, A lucidez. que a raiva dela não é Exato. justa, não é A não. Bíblia diz que quando nós agimos de forma bondosa com as pessoas que nos tratam, vamos colocar assim, né, mal, nós estamos amontoando brasas sobre a cabeça dela, ou seja, ela fica se indagando, gente, mas como assim, né? Não é verdade? Que problema. Então, vamos lá, é preciso nós termos cuidado então com a forma e com o que nós temos falado, né? Vamos lá, gente. Esse é o principal. Sim. A principal forma, como já foi falado Com lá a em nossa cima, boca nós podemos levar a vida e ou levar a a morte. morte. Olha que importância que Deus tem, né? criou tudo através da palavra. A palavra. Tudo foi criado. Jesus é o verbo vivo de Deus, o verbo, Exato. a palavra. Exato. Então, onde devemos tomar mais cuidado é com a boca. Exato. A língua, ela expressa os verdadeiros sentimentos do nosso coração, Aham, como também sim. foi falado. Aham. A boca fala, o coração tá cheio. Então, a principal forma da raiva se materializar é através das palavras. Exato. Como você fala, da forma que você fala e o que você fala. Exato. Então, é ali onde Tiago fala que a Bíblia é inflamada pelo inferno. Por quê? Sim, a língua. O diabo vê que você está muito estressado com algum motivo. Ele vai colocar coisas no seu ouvido Ele para coloca te coisas em você. aumentar. Ele inflama a sua língua para você, a partir dali, blasfemar contra Deus, como Exato. já vimos pessoas fazer. Quem será que estava por trás de Abater Moisés ter batido na rocha? Essa ira que ele teve. Quem é que estava por trás de fazer com que Moisés não entrasse na terra prometida, né? Isso aí vocês Ele só entendem? pôde ver, não pôde entrar. Vocês entendem? E a língua, ela é inflamada. Muitas pessoas na Bíblia já tiveram o exemplo de serem destruídas por conta das suas palavras. Exato. Por blasfemarem contra Deus. Exato. Entendem? Então, tome cuidado com a língua. Essa vai ser a área que de todas as áreas você deve cuidar, você deve guardar, porque ali vai expressar os verdadeiros sentimentos. Se a pessoa ama Deus, se a Exato. pessoa é uma pessoa feliz, alegre, só vai sair coisas boas da boca dela. Exato. Mas se a pessoa está com raiva, é o contrário. Exato. E agora nós vamos, para nós finalizarmos a nossa aula, né? Irmos para o nosso ponto 3, aprendendo com a mansidão de Jesus. Nós temos sempre o nosso exemplo perfeito. Mas Jesus ele falou, sabe o quê? O que ele falou sobre Ele isso? falou em Mateus 11, 28. Veja aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós temos aí a resposta. Você tem estado Angry Birds, né? Você tem estado como Angry... Como que é, pessoa? Angry Christians. Angry Christians. Angry people. Meu Deus. Não E viva vocês mais percebem assim. Vá até Jesus e aprenda como ter uma Como- nova atitude. como Jesus nos ensina? É, Em todo o texto ele fala: aprendi de mim que sou manso, mansidão, sim. humilde de coração, humildade. É. Meu jugo é suave. São todas coisas leves, É. tranquilas. Não são coisas apavoradas, coisas que. Não! É manso, é humildade. Só que eu quero falar uma coisa aqui pra você. Ser manso não é ser tímido, tá? Com certeza. Ser manso não quer dizer que a pessoa ela também eventualmente não possa elevar o tom de voz. Não quer dizer também que a pessoa ela não possa, por exemplo, vemos Jesus entrando no templo e jogando as mesas dos cambistas para cima, jogando as ofertas daqueles que vendiam no chão, dinheiro no chão. Ele tinha uma azorrague na mão.
E com a azorraga ele tava fazendo o que com aquele azorraga? Isso não queria dizer que ele era um homem bravo, nem Não, deixava de ser manso. Mas a e humilde forma por dele isso. falar, ele ensinava com autoridade. Então, às vezes nós temos aqui, por exemplo, na nossa igreja, o nosso Pastor Jairo. Jairo. Aí a pessoa, tá vendo? Eu vou mostrar essa aula pro pastor Jairo para ele aprender o que é ser manso e humilde de coração, porque ele não é manso e humilde. Alguma pessoa pode pensar, mas não. O pastor Jairo, ele é um homem muito manso e muito humilde. Manso e humilde. Você vai perguntar agora, mas então por que ele vive, às vezes, subindo o tom de voz e falando alguma coisa? Ele não está brigando com a igreja. Ele está nos exortando. Porque o que estamos fazendo está nos levando para o inferno. Sim. Fazendo a gente pecar contra Deus. Está prejudicando pessoas ao nosso redor. Está prejudicando a igreja. Está prejudicando tudo. Está destruindo a nossa vida. Ele vê a gente destruindo a nossa vida. O que você quer que ele faça? Oh, como uma forma de zelo. Como uma forma de zelo, de amor pelas nossas vidas. Exato. Ele vai lá e fala, aumenta o tom de voz, fala de uma forma mais firme, para demonstrar a gravidade daquilo que está acontecendo. Entendeu? Então nós temos ali, uma pessoa tímida não deve ser confundida com uma pessoa que é mansa também. Nossa, aquela pessoa ali ela é tão mansa, a pessoa morre de vergonha. Não é. A calmaria de quem tem mansidão é o resultado de quem confia plenamente no Senhor. Enquanto isso, a calmaria da timidez é o resultado da falta de confiança no Senhor. Inclusive, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Está escrito lá em Apocalipse. O manso, segundo a palavra de Deus, mantém o controle sobre as suas emoções quando é afrontado. Né? Então, todavia, ele se posiciona com ousadia ao defender as verdades do Evangelho. Outro homem manso era Davi. Davi era um homem extremamente manso. Mas Davi não era um guerreiro que derrotou? Sim, mas ele era manso. Por quê? Porque quando ele teve a oportunidade de matar Saul, quando ele teve a oportunidade de fazer inúmeras coisas, ele disse, eu prefiro confiar no Senhor do que no meu braço. Exato. Então ele deixava que Deus fazia a justiça. E essa é a verdadeira mansidão. Você entregar as coisas na mão de Deus e não querer tomar as situações com as suas próprias mãos. Não, eu vou pegar, eu vou resolver. Deixe isso na mão de Deus. Porque ele sabe, ele é justo para resolver. Exato. Nós temos também Provérbios 16:32 que diz, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Então você ser valente, demonstrar valentia inadequada não quer dizer nada. É um sinal de fraqueza. E não quer dizer Nós nada. temos que ter o quê? Domínio próprio nos momentos certos. Nós temos então que ter muito discernimento do Espírito Santo de como devemos agir em cada situação. Perfeito. Então, nossa conclusão. Qual nós é? devemos ser pacificadores. Devemos ser pessoas mansas e assim como Jesus foi, devemos ser cópias de Jesus. Exato. E através do Espírito Santo nós temos essa graça e esse poder Então, de sermos busque parecidos mais com ainda o Jesus. Espírito Santo. Busque né? mais ainda Deus. E Abraão, Oi. tá acabando a aula, não tá? Está acabando a aula, Luiz. Ok. O que a gente vai fazer agora, Abraão? Um momento muito importante, Luiz. O momento mais importante que tem. Que é? A oferta. Exato. Glória a Deus. E essa é uma forma de você louvar a Deus e você mostrar para Deus o quanto você confia nele. O quanto você está feliz com Ele. Sim, e o quanto você sabe que ele tem o melhor para você. O quanto Exato. você confia confiando a ele as suas finanças. Isso é demonstrado principalmente na sua generosidade. Aquele que é generoso na casa de Deus é aquele que realmente confia plenamente em Deus, né? Agora, aquele que é mesquinho, que não quer contribuir com alegria, com generosidade, quer contribui com tristeza, né? E Provérbios Tá também perdendo fala bênção. muito sobre isso. Exato. Então vamos lá, abra o seu coração aqui, Sim. basta os meios de pagamento. Você Exato. pode ofertar Pix, PicPay. Participe. Tem do nosso projeto Os Mil Valentes. Exato. Pra gente comprar esse espaço. Quanto a gente precisa comprar esse É espaço? uma bênção, não é? É uma bênção tremenda. Tudo isso aqui foi graças a isso. E que Deus abençoe vocês. Vamos ouvir um louvor Vamos enquanto ouvir um eles louvor. ofertam. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho, ele me deu unção
novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Que bênção, glória a Deus aí por você que ofertou. E vamos finalizar a aula aqui agora. Mas antes de finalizar, eu gostaria de falar algo muito importante para você. Se você até hoje tem vivido uma vida de raiva, uma vida de estresse, uma vida de pessoa que não pertence a Deus, que não pertence ao povo de Deus, essa é a sua chance de você pedir perdão a Deus. E Deus, ele é um Deus misericordioso, ele está pronto para perdoar a todos aqueles que se chegam a ele com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração entristecido, né, por causa do pecado. Se você chegar com esse coração diante de Deus, a Bíblia diz que Deus jamais te rejeitará. Então vamos orar neste momento, peça perdão a Deus, seja por causa da raiva, seja por qualquer outro motivo. Iremos orar agora pedindo perdão a Deus e Deus irá nos ouvir. Por quê? Porque Deus, ele quer te perdoar. Ele quer transformar o seu coração. Peça a Deus: Senhor, me dê um novo coração. Me ajuda. Me ajuda! Vamos lá. Vamos orar? Quer Vamos orar, Luizinho, para encerrar também? Vamos lá, vai. Meu amigo, meu grande amigo, vamos orar. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Porque muitas vezes ficamos irados, ó Pai, e falamos coisas que não devemos aos nossos pais, aos nossos amigos, Deus. Planejamos e fazemos coisas de mal para as pessoas, ó Sim, Pai. Senhor. Senhor, ajuda-nos a ter um coração manso e humilde como o seu, Jesus. Dá-nos graça, cuide de todo esse dia e que à noite possamos estar na tua casa para louvar o teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus Tchau. abençoe a sua casa. Tchau.